Glória a Deus. Pode dizer comigo? Glória a Deus. Diga, eu estou aqui para glorificar o meu Deus. Pode levantar mais um aplauso bem forte a Ele. Eu comentei que ia fazer algo, um ato hoje, mas ele não tem nada de místico, não tem nada a ver com a palavra, não tem com lançar paletó, lançar gravata ou lançar sapato. Mas tem a ver com aquilo que é o cuidado do Senhor. O Senhor tem dado para nós um teto, para nós nos abrigarmos do frio, nos abrigarmos do vento, nos abrigarmos do sol. O Senhor dispunha uma nuvem de glória para atender o seu povo enquanto caminhava no deserto. Amém, queridos? O Senhor também colocava sobre eles colunas de fogo, para que eles também não se sentissem mal quando as noites no deserto são frias e o Senhor os aquecia. E eu me senti nesses dias, depois de ter passado por um cuidado, me senti também guardado na minha cabeça. E eu quero repartir isso com vocês. E quando eu vou lançar, falei que ia lançar o boné, quantos querem o boné? Ninguém. Mas eu vou fazer mesmo assim. Então, eu vou começar aqui por esse lado aqui. Vou lançar meu boné. Se alguém desejar pegar, por gentileza. Estou livre do boné. Agora, esse que é especial, inclusive está escrito Jesus. E esse é... Ó! Não é muita coisa, é uma mixaria, mas é um começo. Viu isso? Não despreze os primeiros começos. Eu falei para você esses dias que um bebê, ele inicia com poucos cabelos, algumas mudinhas de cabelos, mas com o tempo ele vai melhorando e vai aumentando. E quando essa senhora aqui se apaixonou para mim, eu era bem cabeludo. Claro que ela vai continuar apaixonada, porque eu não vou ser mais bem cabeludo. E não tem mais jeito. Mas assim, queridos, fiquem tranquilos. Não vou colocar brinco, não vou tatuar. Já tá bom assim. Amém? Vou ficar igual aquele jovenzinho. Diga para o teu filho vir aqui um pouquinho. Rapidinho, vem aqui. Corre, sobe aqui, ó, sobe aqui. Rápido, 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 rápido. Abra as mãos, abra as mãos. Olha que chique, gente. Uau! Ele veio vestido de mini pastor. Glória a Deus. Valeu. Agora ele vai ganhar uma gravata. O Favinho já prometeu uma gravata. Eu já prometi várias gravatas. Então ele vai vir mais chique ainda. Aí ele falou, lembre das crianças. Vinde a minhas criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Por gentileza, crianças. Agora vocês enxergam o fundo da piscina, né? Mas tá bom ruim assim, né? Glória a Deus. Vai ficar melhor. Mais uns 3 anos deve dar uma boa melhorada. Venha mais para cá, carinha. Glória a Deus. Estenda as mãos para cá, vamos orar por eles. Abençoamos mais uma vez, papai, cada uma dessas crianças. Rogamos no nome de Jesus, para que o Senhor abra o coraçãozinho de cada uma delas, Senhor, para receberem tudo aquilo que o Senhor tem preparado para elas nesses dias, Senhor. Que elas sejam, Pai, guardadas no teu coração, livres de todo o assédio das trevas, Senhor. Pai, que elas sejam abençoadas, não só
nesse momento onde elas vão estar recebendo ensinamento, mas todos os dias, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode pôr o casaco de novo, estava chique, viu? Aleluia. Amém. Agora eu preciso tirar o cabelo dos olhos para enxergar as pessoas que estão nos visitando. Eu acho que todos são da casa, né? Tem alguém nos visitando aqui pela primeira vez? Não, né? São todos da casa. Vejo pessoas retornando, sempre bom, sempre por demais maravilhoso. A Rafa não veio? Então, a Rafaela, até dizer, eu ia pedir para ela ficar em pé. A Rafaela, aí o Gustavo, ela se formou em Direito, em Advocacia. Eu não sei, o Gustavo também? Também. Então são dois jovenzinhos, a filha do Yuri e da Simone, e o que está querendo se agregar à família. Então, eles vão estar aqui com os idosos no próximo sábado, às 14h30. O que eles vão fazer aqui? Vão dar muitos prêmios, vão dar carros. Não, não é isso. Eles vão falar sobre os direitos dos idosos. E que tem muitos direitos, assim, no nível jurídico, como é que chama mais? Previdenciário, isso, especialmente no nível previdenciário. Não é presidenciário e nem presidiário. Senão ele ia falar só 13. Mas assim, quantos idosos nós temos aqui? Levante a mão. Glória a Deus. Olha, todos vocês serão abençoados. Quantos idosos de novo? Erga a mão, Helenice. Glória a Deus. Então vocês poderão estar aqui e serão muito, muito, muito abençoados. Nós já tivemos pessoas falando sobre a área da saúde. O Dr. Mussi já esteve aqui conosco. Nós já tivemos psicólogos. Teve, né, a Lu. Tem mais uma outra psicóloga que a Helenice tem atendido ela, que também deverá vir trazer uma palavra, e assim nós vamos compondo, nós vamos desafiando pessoas para poder ajudar a igreja, para poder abençoar. Quantos querem serem abençoados? Então nós precisamos dispor os nossos corações. Essa semana foi uma semana assim bem turbulenta, em algumas áreas, outras áreas bem abençoadoras. Nós lá em casa, estourou o cabo da entrada da casa, ficamos sem luz, e depois fomos tentar consertar, arrebentamos o cabo da fibra ótica, ficamos sem internet, e aí estávamos com os netos, a filha e os netos. Agora se imagine o que é uma casa sem luz, sem internet, cheio de netos e filha. E cheio de pó também, né? Aí a Maquita do Augusto comendo solta lá e aquele pó voando por tudo. Por outro lado, nós realizamos 2 casamentos. Glória a Deus, pode aplaudir o Senhor. Um casal de nubentes foi para a lua de mel depois de 25 anos de casado, mas tem seu direito também, né? Mais 2 filhos, sogra, sogro e etc. Ficaram em casa. Mas um deles resistiu, fica em pé aqui no casal casado. Realizamos o casamento deles, glória a Deus. Realizamos o casamento deles na sexta-feira, foi uma bênção. Demoramos para dormir, porque depois teve um bom jantar. E da mesma forma também, daí no sábado de manhã realizamos outro casamento e também teve um bom almoço. Enfim, quase que tive que fazer jejum para a balança não brigar comigo. E tem outros aqui em vista que eu não vou caguetar, né, Nado? Não vou falar, né, Thalita? Prometo que eu não vou pedir para eles ficarem em pé, mas tem mais, ó, todo mundo olhando, quem será que é?
Quem sabe, sabe. Quem não sabe, vai aprender. E assim, tem algumas pessoas também que estão viajando, mas glória a Deus pela sua vida que está aqui. Amém, queridos? Glória a Deus pela tua fome, pela tua sede. E eu quero repartir uma palavra hoje que tem muito a ver, inclusive, com o que a Vera dispôs aqui, no sentido de que Deus sabe todas as coisas. Aliás, o que eu vou falar para vocês, queridos, Ele penetra nos nossos pensamentos. Ele sabe da motivação dos nossos corações. Ele sabe a respeito dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Ele sabe a respeito dos nossos medos. Por que o Senhor me trouxe para eu repartir essa palavra? Porque eu, como pastor, nesses dias, tem a questão de praticamente um mês, com algumas turbulências, com algumas dificuldades, até no nível emocional e etc., eu fiquei pensando e falando com o Senhor, e o Senhor me trouxe para esse texto, que eu quero repartir com vocês, e aí depois disso ainda ouvi mais algumas informações, que eu disse, uau, é para repartir mesmo isso. Então eu vou ler o texto da palavra, vou repartir com vocês alguma coisa que está acontecendo a nível mundial, e quem sabe alguns aqui já saibam, e isso vai culminar com aquilo que o Senhor quer falar na sua palavra, no nível de segurança para mim e para você, que somos filhos do Deus Altíssimo. Amém, queridos? Então, ele vai projetar lá, ou ela vai projetar, hoje nós temos uma DJia, né? Tem o DJ, a DJia, né? Hoje nós temos uma senhora Ângela Maria. Ela vai projetar então o Salmo 139, do 1 ao 12, que diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cerca por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado. Não posso atingir. Para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada ou da alva e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me sustentará. Se eu digo às trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa diante dos olhos do nosso Deus. Nada está oculto, ainda que o homem se gabe da sua sabedoria, ainda que ele se ache por demais culto e formado, ainda assim, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor antevê todas as coisas, o Senhor sabe antes das coisas acontecerem, tudo está no controle dele. Por isso, igreja, não temais com as notícias ruins, não temais com as situações que estão à tua esquerda, principalmente à esquerda, não temas as que se encontram à direita, nem as que estão à frente, nem as que estão na retaguarda, nem as que estão debaixo dos seus pés, nem acima da sua cabeça. Não temas, porque o Senhor, nosso Deus, tem o controle de todas as coisas. Amém? Então ouça isso, não bastasse essa guerra tarifária entre as duas potências, as duas maiores potências da terra, agora eles intensificaram o embate, ou a briga entre eles. Por quê? Porque está se criando, ou estão
criando uma nova tecnologia, ou entraram numa nova guerra tecnológica para a criação do supercomputador quântico. Quantos já ouviram falar do computador quântico? Veja, quantos ouviram falar? Poucos. Do computador quântico. Então eu quero que você preste atenção qual o propósito, quais os alcances desse computador. Então o objetivo dessas potências construírem ou criarem esse computador é com o objetivo de dominar, de governar o mundo, especialmente na questão econômica, para que todos venham a depender disso. Onde nós vimos isso? Na palavra. Onde se levantará um governo mundial. Não estou dizendo que a criação desse computador já é o desfecho do assentar-se do governo mundial, mas eu quero que você preste atenção. Essas coisas, elas vão acontecer da noite para o dia. Quando nós levantarmos, quem sabe já tem uma placa na porta da nossa casa dizendo propriedade do governo mundial. E aí é que eu e você vamos determinar qual tem sido a nossa posição nesses dias diante do cuidado do nosso Deus e especialmente diante disso que Davi deixou descrito para nós em torno de 1000 anos antes de Cristo. O Senhor já havia dado para ele esse sentimento de que existe um cuidado do Senhor a despeito de todas as coisas. Então escute isso. Enquanto eu escrevi aqui para eu não perder, é bem rapidinho, aquilo que eu quero passar para vocês. Enquanto um computador clássico ou normal, mais um computador da maior tecnologia, o top de linha, que está em torno de 500 mil reais. Um PC, 500 mil reais. Quanto você pagou teu último computador que você comprou? 500 mil reais. Um computador de ponta. Esse computador, ele levaria milênios para descriptografar alguns textos ou mensagens. O que é descriptografar? Toda mensagem que você recebe no teu celular é criptografado, justamente para que os hackers não entrem e façam a maior bagunça na nossa vida tecnológica. Mas então, para descriptografar essas mensagens, esses computadores levariam milênios para poder chegar num determinado ponto. O computador quântico, para vocês terem uma ideia, vai resolver isso em segundos. Dá para você entender a potência dessa nova tecnologia? O computador quântico promete solucionar equações em 5 minutos. Enquanto o computador clássico, esse até de 500 mil reais, levaria 10 sextilhões de anos para resolver. Você já ouviu essa palavra, sextilhões? Você já viu 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 quinquilhões, 6 sextilhões de anos para poder resolver. O computador quântico promete, escute isso, revolucionar a vida na Terra, solucionando doenças como a do câncer e combater mudanças climáticas. Ou seja, vai separar as células, vai perceber o que está sendo afetado no corpo do homem, mas também vai alterar o oxigênio pontos do oxigênio de tal forma que vai evitar quando uma catástrofe climática estiver se preparando para chegar sobre a Terra. Vocês estão entendendo que tipo de máquina está sendo construída? Por fim, eles afirmam serem capazes de resolver diversas situações que não dependerá da vontade dos deuses, mas sim da ciência. Por que eles falaram não dependerá da vontade dos deuses? Porque, a bem da verdade, o que eles gostariam de dizer é, não vai depender mais de Deus. Não vamos mais precisar da influência
do Criador, do Todo-Poderoso, ou daquele que diz que criou todas as coisas, porque nós teremos o domínio a partir dessa e as demais tecnologia que virão pela frente, porque isso chama-se a solução pela ciência. Agora, deixa eu colocar para vocês, a Ângela vai colocar aqui na tela, alguns textos que o Senhor fala a respeito da sua palavra, em questão desses levantes, em questão dessas tecnologias que estão vindo. Mateus 24:12 diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Ou seja, todo esse levante vai fazer com que eu me torne extremamente racional. Eu deixe de ter uma confiança naquele que me chamou à existência. A minha fé se torne pífia, não tenha mais valor. Então eu me torno alguém que só é conduzido pela frieza dos números. E assim, a Bíblia diz que o amor que eu tinha por pessoas, o amor que eu tinha pelo Criador, tudo isso começa a petrificar, tudo isso começa a receber um sopro de gelo. Mas a palavra de Deus diz, mas os que perseverarem até o fim, diga, esse será salvo. Diga, eu sou dos que irão perseverar até o fim. Ou seja, queridos, nós precisamos saber que existe isso. Precisamos sim. Porque daqui a pouco as coisas estão acontecendo e eu me torno como ignorante em vista dessas coisas. Eu preciso saber, até mesmo, para saber qual será a minha... Tem um telefone ligado? Pode ver para mim, ler onde está. Oi? É aonde aí? Ok, obrigado. Nós precisamos saber como as coisas estão acontecendo para nós nos posicionarmos. Veja, Davi tinha uma posição, e é exatamente sobre isso que nós precisamos falar agora. Aliás, deixa eu ver aqui. É isso. Deixa eu voltar ao texto aqui. Quando Davi escreveu esse texto diante do Senhor para reconhecer quem é Deus, primeiro, ele quis deixar claro para mim e para você que nós não somos anônimos. Essa questão da tecnologia está determinando para nós que nós também não vamos ser mais anônimos. Haverá como um satélite, quem sabe, que vai entrar dentro das nossas casas, mas não precisa se preocupar. Nenhuma tecnologia, por mais avançada que seja, vai invadir o nosso homem interior. Quantos podem dizer amém a isso? Por quê? Porque a minha segurança é o Senhor. Ainda que eu me ache desnudo diante dessas tecnologias, ainda que eu não seja mais anônimo diante dessas tecnologias, o mais importante é eu saber que eu não sou anônimo diante de Deus. Que Deus sabe todas as coisas a meu respeito. E quando nós pensamos assim, às vezes nós somos pegos por um desconforto. Mas esse desconforto, queridos, não deve acontecer sobre as nossas vidas, nem na questão tecnológica, muito menos em relação ao que Deus diz aqui na sua palavra. Eu tenho que entender que essa é a razão que o Senhor quer me levar para dizer, ei, você pode confiar plenamente em mim, porque fui eu quem te criei, eu sei de você por dentro e por fora, nada fica alheio aos meus olhos. Quanto pode dizer amém a isso? Então nós precisamos decidir nesses dias, onde vamos nos agarrar. Davi reconheceu quem cuidava dele. Davi teve essa palavra aqui que nós podemos dizer de um reconhecimento de temor e reverência que culmina com uma confiança. Deus, por eu temer ao Senhor,
por eu ter uma reverência à tua santidade, por eu me comportar diante dos teus olhos que estão postos sobre toda a terra, isso faz com que eu tenha uma confiança inabalável. Porém, quando eu olho para a ação, para o avanço da iniquidade, mas eu não tenho essa segurança, queridos, o desconforto acaba nos pegando. Veja, algumas pessoas, quando são acometidas de algumas enfermidades, ou acontece algumas coisas, alguns desajustes nas suas vidas, como eu falei, imagine uma casa sem luz hoje, uma casa incomunicável, né? No nível tecnológico, eu não consigo saber das pessoas que querem me acessar, eu não consigo acessar as outras pessoas, tudo isso traz um nível de desconforto. Mas nem que tudo isso aconteça, se eu sei que o meu Deus é o meu Pai, eu tenho em quem confiar. Amém, amados? É nesse lugar que nós precisamos ser levados, porque Davi está falando do que aqui? Ele está falando de um Deus onisciente, um Deus que já tem a previsão daquilo para a sua e para a minha vida. Como assim, pastor? Ora, quando Deus se referiu a Jeremias, ele disse: eu te chamei desde o ventre da tua mãe, para que você se levante como profeta às nações. Deus já tinha uma visão de onisciência, ele já sabia a respeito do tempo que ia acontecer. É evidente que o meu comportamento, quer seja da forma positiva ou negativa, vai dar num lugar. Mas quando eu confio no Senhor, quando eu espero no Senhor, quando eu estou alinhado com Ele, através da sua palavra, tudo vai dar em bom termo. Isso eu não preciso temer. Mas pastor, se vem uma questão de uma enfermidade, se o Senhor me chamar para a glória, é para esse lugar que eu preciso ir. Queridos, a nossa vida aqui é uma passagem. Nós só estamos locados nessa terra por um tempo. Mas aqueles que ficam preocupados com as coisas naturais, a Bíblia diz que esses não vão entrar no gozo eterno, porque a vida delas se encontra preso nesse lugar. Mas quando eu entendo, e essas coisas eu estou falando para aguçar os teus pensamentos, porque daqui a pouco nós vamos entrar no texto aqui que eu já li, onde o próprio Davi diz que aquilo que o Senhor está falando, aquilo que o Senhor está dizendo a seu respeito, homem nenhum entende. Por mais que nós busquemos compreender. O que é um sextilhão? Quantos zeros tem um sextilhão, um número, um sextilhão de anos? É demais para a nossa cabeça. Então, ou nós nos sujeitamos ao cuidado de Deus, ou daqui a pouco vamos nos deparar com uma tecnologia que vai ter uns traços de qualidade boa, certamente, na resolução das enfermidades, sim, mas o grande propósito é: você quer ser curado? Dependa de mim. Você quer solução para a tua área financeira? Dependa de mim. Você quer comprar alguma coisa? Dependa de mim. Você quer acessar os mercados? Dependa de mim, ou a farmácia, ou os hospitais. É exatamente isso que o governo mundial deseja se estabelecer dessa forma. Por que eu estou falando essas coisas? Porque a igreja, queridos, tem que caminhar com maturidade. A igreja tem que caminhar com visão daquilo que é correto. Não podemos ser como meninos agitados por todo o vento de doutrina, como diz a palavra. Não podemos ser como meninos agitados por eventos. Então eu vou num evento e saio de lá como pipoca, saltitante. Mas daí quando eu me deparo com a realidade, a pipoca vira piruá. Quem sabe o que é piruá? É aquelas pipoquinhas que não estouraram, que queimaram no fundo da panela. Pelo menos nós conhecíamos dessa forma. É isso mesmo? Eu não consultei no dicionário. Às vezes nós estamos falando alguma coisa, tipo guavirova ou gavirova, coisa assim. Mas nós precisamos compreender que o Senhor está no controle de todas as coisas. Percebam assim, amados,
O salmista começa, o Davi, dizendo: Senhor, tu me sondas e me conheces. Qual homem sabe a respeito do homem, a não ser o espírito que nele está? Nem o cônjuge que dorme com o seu amado ou sua amada sabe o que está dentro dele. Pode saber ou tirar algumas conclusões a respeito das suas atitudes, mas não sabe o que vai dentro dele. Mas Deus diz: eu sei o que vai dentro de você. 1 Coríntios 2,11, projete lá para nós, que diz assim: ninguém, aliás, desculpa, 1 Coríntios, não. 1 Coríntios 2,11, parte A. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Pode dizer amém a isso, queridos? Então, você é o teu espírito, é a tua alma, que sabe o que está acontecendo dentro de você. A despeito das tuas atitudes, é claro que as nossas atitudes acabam determinando aquilo que nós estamos fazendo. Mas o que está dentro de nós é só o nosso espírito que sabe, além do Criador de todas as coisas. Agora, uma tecnologia, por mais avançada que seja, ela não vai poder discernir os teus pensamentos. Não vai poder descobrir quais os sentimentos, quais os teus medos, quais os teus sonhos, o que está se passando no teu coração, a não ser o próprio Deus. Então ele sabe todos os nossos movimentos. No versículo 2 ele diz: ele sabe quando nós sentamos e quando levantamos, ou seja, os nossos movimentos ele sabe, e de longe ele penetra nos nossos pensamentos, ou seja, o meu e o teu movimento cerebral, o Senhor sabe o que está acontecendo ali dentro. Ah, mas o Senhor controla? Não, queridos, não é com esse propósito. Não somos marionetes de Deus, onde Ele fica controlando. Mas Ele sabe, antes de nós pensarmos, antes de você chegar a qualquer conclusão, ei, Deus já sabe. Diga: o meu Deus. Diga: sabe todas as coisas. Deixa eu virar aqui, Mateus 9, versículo 4. Diz assim: Jesus, porém, reconhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Jesus desembarca de um determinado lugar, ouvindo do mar da Galileia, e trazem para ele um paralítico. E aí o Senhor diz: perdoados estão os teus pecados. E deu. E aí alguém diz: ele blasfema. Alguém pensou, ele blasfema. Pensou, queridos, pensaram, ele blasfema. E aí Jesus sai com essa palavra dizendo: conhecendo-lhes os corações, ele diz: por que cogitais o mal nos seus corações? Isso significa dizer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade, está sondando os nossos corações e os nossos pensamentos. Em outras palavras, escute isso: o Criador, Ele dispensa qualquer tipo de câmera. Você está andando na rua ou lá na praça, dependendo do movimento que você faz, depois eles vão olhar na câmera que nos vídeos lá, não sei de que parte, de que setor que é, mas deve ser da prefeitura, para saber o que houve naquela colisão de trânsito, o que houve naquele assalto, ou o que houve. O Senhor não precisa de câmera. Ele tem o seu olhar posto sobre toda a humanidade. Ele não precisa de chips. Nós vamos precisar de chip, para que o governo, nós não vamos precisar, digamos, eu não vou precisar. Mas a população mundial, ela vai precisar ser chipada. Tem alguns maridos aqui que são chipados, você sabia disso? A mulher fica assim, meio que de olho aonde ele vai, porque precisa alcançar essa confiança no Senhor. O Senhor não precisa
colocar chip na humanidade para saber. O Senhor não precisa liberar drones e nem liberar um satélite para saber a quanto está andando a humanidade. Os olhos do Senhor passam sobre toda a terra para se deparar com os bons e os maus e dar a cada um deles segundo os seus desígnios. Amém, queridos? Esse é o nosso Deus. Eu já vou chegar onde você precisa ouvir. Por quê? Porque o nosso Deus, ele penetra, ele entra com sondas, ou ele penetra em lugares onde sondas microscópicas não conseguem enxergar, o Senhor enxerga. Eu estou trazendo para você algumas particularidades do teu Pai, que quem sabe você não parou aqui para observar dessa forma como eu estou trazendo aqui à tona, ou à baila. Versículo 3, ele diz que ele esquadrinha o nosso deitar, o nosso andar e o nosso andar. Ou seja, Deus se atém nas particularidades. Deus é minucioso no nosso cuidado. Ele se preocupa como nós estamos andando, como nós estamos nos comportando. Esse é o cuidado do Pai. Diga, eu tenho o cuidado do meu papai. Queridos, deixa eu abrir um parênteses antes de continuar a ministração. Todos nós dizemos conhecer Deus. Todos nós dizemos ser filhos de Deus. Mas o que eu quero que você entenda nessa noite é que muitos de nós ainda não compreendemos quem é o nosso Deus, quem é o nosso Pai, o que Ele dispõe de bênçãos para nós, o cuidado de Deus para conosco. Quando eu passo a compreender isso, algumas coisas que eu gostaria de fazer, e eu percebo que eu não tenho possibilidade para isso, eu descanso em Deus. Diga, eu preciso descansar no meu Deus. Então ele diz que ele conhece todos os nossos caminhos, ele conhece todos os meus caminhos. Volto a dizer, o Senhor sabe dos teus sonhos, o Senhor sabe dos teus desejos. Quem é solteiro e quer casar, o Senhor sabe. Quem está casado e quer separar, o Senhor sabe que não pode fazer isso. O Senhor sabe quem quer comprar uma casa, tem um sonho. O Senhor sabe quem quer mudar de emprego, quer constituir uma empresa. Ele sabe dos nossos projetos. O Senhor sabe de quem sonha num nível ministerial. Ele conhece antes de você apresentar a Ele, mas Ele anseia para que você compartilhe com Ele. O Senhor quer essa interação com o seu povo. O Senhor deseja que nós nos comuniquemos com Ele, ou seja, apresentemos a Ele as nossas necessidades, as nossas lutas, as nossas dificuldades. Mas deixa eu dizer para você também, o Senhor sabe dos teus medos. Tem pessoas que têm medo de contrair uma enfermidade fatal. Eu falei agora há pouco de câncer, não precisa levantar a mão, mas quem não tem medo do câncer? Porque o que é o câncer? Uma disfunção de umas células, células ficam doidas e começam a apedrejar a outra. E ali cria-se um tumor e pode se espalhar pelo corpo. Quem não tem medo de um AVC? Quem não tem medo de um acidente? O Senhor sabe dos teus medos. Mas mesmo assim Ele está dizendo, ei, eu conheço todos os teus caminhos. Eu quero dizer uma coisa para você, ainda a palavra não chegou na tua língua, e o Senhor já conhece todas. Ou seja, Ele sabe da composição das palavras que se encontram dentro de nós. E a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o meu coração está cheio de esperança no Senhor, se o meu coração está cheio de louvores ao Senhor, se o meu coração está cheio da presença de Deus, eu vou expressar isso. Da confiança de Deus, eu vou expressar isso. Porém, amados, se o meu coração está cheio de pessimismo, se o meu coração está cheio de medo, às vezes eu acabo expressando isso pela nossa boca. Ou seja, a composição das palavras
que sairão, ainda que não tenham legenda, mas cheguem aos ouvidos de algumas outras pessoas que estão no nosso entorno e que irão ser afetadas ou beneficiadas por essas palavras, o Senhor já sabe, antes delas sair da nossa boca. Por quê? Porque Ele sabe o nosso estilo. Ele sabe o nosso comportamento. Mas qual é o desejo do Senhor? Por que Davi está expondo todas essas coisas? Porque ele sabe que o Senhor quer que ele ande em santidade. O Senhor quer que ele passe a confiar plenamente no Senhor e se alimente dele. Porque se eu ando na confiança do Senhor, me alimento dele, eu me torno uma pessoa cada vez melhor diante dos olhos do meu Pai e diante dos olhos dos homens. Semana passada nós ouvimos aqui, falando sobre ensino, que Jesus, ele crescia em estatura, em conhecimento e graça, diante dos homens e diante de Deus. Então esse é o desejo de Deus para nós. Eu quero que ela projete lá, o Salmo 139, versículo 1, que diz assim, ó: disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para... Oi? É o Desculpe, não entendi. É 39:1. É isso? Disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porei mordaça a minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. Quais palavras saem dos nossos lábios? Que tipo de palavra sai quando eu me deparo com uma situação desagradável? Chuto uma pedra, ou corto um cabo da fibra ótica, né? Não saiu nenhuma palavra torpe da boca dele, mas tem pessoas que só numa situação ou outra dentro de casa são conhecidos como aqueles que acham que Deus não sabe, que o seu coração está cheio de coisa torpe ainda, por isso expressa essas palavras. Mas não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer derramar águas de fontes abençoadoras sobre as nossas vidas. Ele quer nos levar para as fontes de vida, para nós bebermos dessas fontes, para que tudo aquilo que não presta possa ser despachado das nossas vidas. Amém, queridos? Tem algumas pessoas que dizem, pastor, eu não consigo, vira e mexe eu largo alguma palavra que não deveria. Por que acontece isso? Porque não está se enchendo da fonte, porque até se esforça, até é uma pessoa boa, até alguém que deseja mudar, mas se não se encher da palavra, não entender essas direções do Senhor, continua ainda jorrando coisa que não é agradável. Eu falei Salmo 139:1, né? Desculpe, Efésios 4:29, escute isso: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Nós nos cuidamos em relação a isso, em casa e fora de casa, e eu lembro que nas nossas filhas, especialmente a mais nova, nós chamávamos ela da nossa policial em casa, porque qualquer palavrinha, não precisava ser torpe, mas de cunho negativo, nós já éramos corrigidos por ela. Então, o que Deus está sugerindo com isso? Que nós, enquanto nos amamos uns aos outros, dentro das nossas casas, sejamos aqueles que estejamos sempre lembrando que Deus conhece a composição das nossas palavras e que não devemos liberar palavras negativas e muito menos palavras torpes, palavras agressivas, palavras chulas, palavras que crente não deve liberar. E aí nesses dias eu estava conversando com uma pessoa, tratando dela, e aí falei para ela a respeito desse comportamento. Falei para ela, não adianta você acessar vários lugares,
participar de vários eventos, mas não corrigir a rota da sua vida, porque Deus sabe todas as coisas. Daí ele falou, entre as palavras que ele está falando, é verdade, pastor, e liberou uma palavra que começa com M e termina com herda. E aí eu falei, nem isso eu falo. Eu falei, isso não sai, desculpe, eu não vou repetir a palavra que você falou. Então, amados, nós precisamos entender que temos um Deus que quer que nós comamos da sua palavra e possamos expressar para as pessoas que estão à nossa volta como cura para elas. Cura. Nós estávamos ontem no aniversário da irmã Maria, que foi hospitalizada, mas daí voltou para casa, até brinquei com ela, que a filha disse, mãe, você está chegando próximo dos 90, nós precisamos fazer um bolinho, fazer um salgadinho e convidar algumas pessoas. Ela só de pensar que ia cair um dinheirinho da conta dela, pof, caiu e foi para o hospital. Só falei isso para alegrar um pouquinho o coração dela, o coraçãozinho dela. Mas assim, enquanto nós estávamos lá, oramos por ela e tal, tinha uma menininha lá que é bisneta dela. E alguém comentou alguma coisa. E essa menina com 9 anos, ela disse, mamãe, desfaça isso que você falou. Aliás, ela falou, repreenda isso que você falou. A menina, criança, estava atenta ao que os pais estavam falando. Imagine Deus, que nos chamou à existência, quanto Ele está atento nas nossas... E deixa eu dizer uma coisa para vocês, queridos. O que nós falamos é resultado de como nós agimos. Se eu agir em amor, se eu estender a destra da comunhão, se eu perceber o necessitado, logo eu vou levar uma palavra de esperança, logo eu vou levar uma palavra de ânimo, logo eu vou liberar uma palavra profética e uma palavra de bênção. Mas como eu vou fazer isso, pastor? Se eu estiver cheio desse livro. Como eu comentei com vocês semana passada, quando eu fui inquirido para comentar alguma coisa numa casa, e aí falou da Bíblia, eu falei, tem muito da Bíblia dentro de mim. E em você, quantos tem da Bíblia? Quanto tem da palavra? Quanto tem de palavras boas? Quanto tem de Deus? Porque Ele sabe todas as coisas, e nós precisamos nos sujeitar. Tu me cerca por trás e por diante, e sobre mim põe a minha mão. Eu gosto muito desse texto, desse versículo, porque é um versículo que a Helenice, quando está orando pelos outros, ela lembra desse versículo. Por quê? Passou a fazer parte da vida dela de oração. Tem muitas pessoas que quando vão orar, e é muito especial, citam versículos da palavra de Deus por inteiro. E aí ontem, enquanto orava pela irmã Maria lá, eu citei 2 versículos. Daí uma das filhas dela falou, uau, onde que está essa palavra? Mas uma palavra muito conhecida, e eu não estava com a Bíblia. Não é só na hora da oração, é no momento que nós estamos andando no trânsito, é no momento em que, quem sabe, vamos sendo encaminhados para o hospital, é no momento em que nós vamos para um lugar de conquista, é no momento em que vamos de férias, é no momento em que ficamos em casa. Sempre temos uma palavra que o Senhor depositou nos nossos corações. Amém, queridos? Porque é isso que Ele deseja ouvir de nós. No versículo 6, Ele diz, aliás, ainda nesse versículo, o Senhor está dizendo, ei, eu coloco vocês num invólucro, eu coloco vocês numa redoma para cuidar de vocês. Eu cerco vocês por diante e por detrás, e sobre a cabeça de vocês tem a minha poderosa mão. Agora imagine, você andando em vários lugares, saber que a mão do Todo-Poderoso está muito mais do que um boné protegendo, está sobre a sua cabeça. E quando você entra em alguns lugares, e que você percebe que são lugares não tanto agradáveis, mas você percebe aquele calor gostoso da poderosa mão do Senhor sobre você. Quando nós lembramos da poderosa mão de Deus, a gente pensa assim, ó queridos, eu vou passar para você o meu nível de pensamento. A gente pensa uma mão tão grandiosa que cobre todo o universo.
Não, o Senhor veio na terra e se fez homem, para nós nos relacionarmos com Ele. Deus não virá sobre nós com uma mão todo-poderosa dessa forma e nos ver como formigas, ou quem sabe menos do que formigas, ou quem sabe como uma matéria microscópica, porque a mão é tão grandiosa. Não, o Senhor lhe estende a sua mão, assim como nós conhecemos a nossa, e Ele põe a sua poderosa mão sobre nós. E nós nos sentimos seguros. Quantos se sentem seguros debaixo da poderosa mão de Deus? Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não consigo atingir. Davi estava dizendo aqui: meu Deus, a ação, o cuidado do Senhor sobre a minha vida é de uma certa forma inexplicável. É tão impressionante que eu não tenho condições, ou não se tem condições intelectual de entender o agir de Deus. E eu quero dar uma dica para você. Não queira atingir, não queira, aliás, descobrir o agir de Deus na sua vida. Não queira entender, ou melhor, o agir de Deus na sua vida. Se entregue a Ele. Uma criança, como essas que vieram aqui à frente, que bom que os pais trazem as crianças para participar, para aprender na casa de Deus. Uma criança de 2 ou 3 ou 4 anos de idade, como o meu neto, ele não quer descobrir como eu vou cuidar dele, ou um filho, como eu vou cuidar dele em cada estação da sua vida. Papai, o que isso vai fazer comigo quando eu tiver 7 anos? Como você vai agir comigo quando eu tiver 12 anos? Qual será a visão do Senhor para mim quando eu chegar na maioridade, ou quando eu tiver 18 anos, ou quando chegar na maioridade de 21 anos de idade? Ele não quer saber, ele confia no Pai. Quem tem filho sabe disso. Agora, queridos, vamos lá. Vamos pensar o filho que não tem um pai presente. Vamos pensar no filho que não tem uma mãe presente, que não tem um tutor presente. Quando eu falo de pai, eu falo de tutor, porque às vezes a gente pensa que pai é aquele que gerou, mas pai é aquele que cuida, é aquele que dá destino. Às vezes a mãe faz esse papel. Pai é aquele que mostra os caminhos corretos da justiça. Esse está fazendo o papel, ou essa está fazendo o papel de pai. A criança, ela quer a presença desse tutor, para ela descansar, para ela confiar. Assim o Senhor está dizendo para nós: não se preocupe em descobrir, ou me entender. Só se entregue nas minhas mãos. Quantos querem se entregar nas mãos do Senhor nesses dias? Eu estou falando isso para mim, antes de falar para a igreja. Eu preciso nesses dias. Nós saímos com uma determinada pessoa semana passada, fomos buscar o jantar para os homens, já está armazenado, e uma das pessoas já com 78 anos de idade, com diversas dificuldades na vida, ele disse: eu já estou beirando a curva da boa esperança, ou seja, eu estou nos últimos anos da minha vida, mas por isso eu preciso compreender algumas coisas, porque eu lutei para angariar tantas coisas, porque eu dediquei a minha vida para ter tantas posses, o que eu vou fazer disso? Com 70, quase 80 anos de idade, queridos, como vai se beneficiar daquilo, de tudo o que conquistou? Às vezes nós ficamos presos a essas coisas, porque nós queremos ser deuses das nossas coisas, nós queremos guardar de certa forma, nos agarrar de certa forma, naquilo que conquistamos, que esquecemos daquele que nos deu todas as coisas. Esquecemos daquele que nos chamou à existência.
E eu creio que Davi, nesse quesito, está exatamente compreendendo que ele não tem que se preocupar em descobrir Deus, ou conhecer por demais. Ele tem que se preocupar em entregar-se nas mãos do Senhor. Eu não estou dizendo com isso que você não deve buscar na palavra, conhecer mais do Pai, porque o que eu estou falando aqui são atributos do Pai. Nós precisamos compreender mais. Deixa eu caminhar um pouco mais aqui. Para onde eu me ausentarei do teu espírito? Eles dizendo assim: onde eu for, eu me torno inocultável. Já ouviu falar essa palavra, inocultável? Inocultável é uma forma de não se achar oculto. Eu não consigo me esconder. Onde eu for me conduzir, para onde eu me retirar, os teus olhos estarão ali sobre mim. O que eu fizer, o Senhor sabe. Por qual motivação eu venho na reunião dos idosos? Por qual motivação eu venho na igreja? Por qual motivação eu fico em casa? Por qual motivação eu viajo? O Senhor sabe. E às vezes nós fazemos algumas coisas dessas, procurando nos esconder dele. Mas ele sabe, antes de nós sairmos de casa, aliás, antes de formular o pensamento de fuga, o Senhor já olha para nós e diz: ei, eu te conheço, eu sei das tuas atitudes. Então, queridos, por que eu estou falando essa palavra? Para você descansar, para você saber que você não é uma pessoa anônima aos olhos de Deus. Deus sabe tudo ao teu respeito. Deus sabe tudo ao teu respeito. E isso tem que fazer com que nós descansemos nele. E ele diz ainda assim, se eu tomo as asas da alva, se me detenho nos confins dos mares, ainda lá o Senhor me guiará. Ou seja, não temas. Onde você estiver, eu vou estar presente. Ainda que você me ignore, eu conheço os teus passos. Eu sei para onde você vai. É o Salmo 123, o próprio Davi que compôs esses salmos, dizendo: ainda que eu ande na sombra do vale da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor é comigo. O seu cajado, o seu bordão me sustenta. Ele me conduz às águas de descanso, nos pastos verdejantes. É a mão do Senhor te conduzindo. O que você tem tido de medo nesses dias? O que tem afligido a tua alma nesses dias? Ei, como igreja nós somos chamados para compor a grande comissão. Como igreja nós somos chamados para formar a congregação do Deus Altíssimo, onde o Senhor se revela, onde Ele se manifesta. Nós somos o exército de Deus, amém, amados? Nós somos a menina dos olhos do Senhor. E para eu encerrar, ele diz assim, se eu digo às trevas, com efeito me cobrirão. Está vindo um tempo de dificuldades. Parece que liberaram as trevas sobre a minha vida. O céu de bronze se fechou sobre a minha cabeça. Quantas vezes nós ouvimos isso? Senhor, despedaça esses céus de bronze que se estabeleceu sobre a minha casa, sobre o meu relacionamento matrimonial, sobre a vida dos meus filhos, sobre as minhas emoções. Existe uma escuridão sendo liberada sobre a minha vida, mas o Senhor dizendo assim, ou o salmista dizendo, ou Davi dizendo, ainda que eu diga que essas trevas, que essa escuridão, com efeito me cobrirão, e a luz ao redor de mim vai sumir, vai se esvair, vai se tornar noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa aos olhos do nosso Deus. Amém, queridos? Eu resolvi repartir com você esse sentimento que o Senhor trouxe ao meu coração. Por quê?
porque nós vivemos um tempo de incerteza. Existe aquele crente que é bem informado, existe aquele crente que se alimenta profundamente de Deus e se vê solidificado sobre a rocha. Existe aquele que leva a coisa na superficialidade. E existe aquele crente que é como o avestruz, que põe a sua cabeça num buraco, mas o corpo todo fica de fora. E as coisas, queridos, inevitavelmente vão acontecer. Mais cedo ou mais tarde as coisas vão acontecer. É como nos dias da pandemia. Começou lá na China, um problema que parece que foi um acidente. Daqui a pouco estava na Europa, em especial na Itália. Mas está matando alguns idosos, até porque estão em fim de carreira. E a gente pensava, daqui a pouco começou a chegar no Brasil, mas é lá no norte. E chegou até a nossa cidade. E chegou em alguns familiares, em algumas casas aqui. Nós não devemos negligenciar aquilo que está para acontecer nesses tempos. Eu não estou falando isso para trazer algum pavor, algum medo sobre a sua vida, mas estou dizendo para você se despertar. Ei, desperta você que dorme, levanta-te você que está entre os mortos, diz a palavra de Efésios capítulo 5. Nós temos que abrir os nossos olhos. Somos chamados para nos alimentar da palavra de Deus, beber das águas do Senhor. Ei, qual é a desculpa que nós damos para não nos envolvermos em Deus? Às vezes, alguns dão a desculpa do cônjuge, meu esposo que não quer, ou a minha esposa que não quer, ou meu filho que eu vou atrás dele, aonde ele for eu vou. Se ele for no centro espírita eu vou, porque eu amo ele. Se ele for para... Não, queridos. É a minha esposa que travou, então eu tenho que ficar com ela. Sabe como é que é, pastor? Vai chegar um dia em que o Senhor diz, na sua palavra, aquele que não deixar pai, mãe, filhos, noras, sogra, e vai dando uma relação grande, por amor de mim, não pode ser meu discípulo. Não significa dizer que Deus está pedindo para você largar os teus queridos. O Senhor está dizendo, ei, consolide a tua vida em mim, porque aí eu vou dar para você o teu filho, vou dar para você a tua filha, vou dar para você tua esposa, o teu esposo, teu cônjuge, vou dar para você os teus negócios. Quantos estão entendendo isso? Isso é caminhar com maturidade, queridos. Isso é entender um Deus que esquadrinha os nossos pensamentos e o nosso andar. Isso é andar com Deus, que sabe, antes da palavra ser liberada, Ele já sabe como está o nosso coração, o que tem sido semeado nos nossos corações. E eu quero que você reflita sobre isso nesses dias, como nós temos andado como igreja. É muito mais fácil eu vir aqui, eu já fui desafiado pela pastora Nair, e não está errado isso, dia 24, trazer uma palavra aqui sobre cura. E eu creio num Deus que cura, num Senhor de milagres. Quantos creem? Eu creio nisso. Mas é muito mais fácil eu trazer uma palavra de cura, uma palavra motivacional, uma palavra que traga você para um lado de conforto, do que trazer uma palavra de alerta, do que trazer uma palavra onde você seja provocado a meditar naquilo que o Senhor deixou escrito há milhares de anos a nosso respeito. O Senhor determinando quem eu sou, como Ele nos vê. Ei, onde quer que você esteja, o Senhor lá está. Eu estou lá trabalhando. Olhei para o abençoado ali e lembrei, estou lá no caixa do mercado. O Senhor sabe a motivação do teu coração. O Senhor sabe com que desejo você está ali. Como você está servindo naquele lugar. Eu estou no escritório de advocacia. O Senhor sabe como você está lá. Mas pastor, eu não estou bem em determinados momentos. Mesmo assim Ele sabe. O que o Senhor mais deseja é que eu, como filho ou como filha, me coloque aos seus pés e apresente a Ele a minha vida,
dispõe a minha vida. Se é em relação a algo externo, mesmo assim, eu não deixo de apresentar para Ele. Ele quer interagir conosco, quer seja meus medos, quer seja os meus projetos, seja lá o que for, o Senhor quer saber o que passa, ou Ele quer que nós liberemos aquilo que está no nosso coração diante dEle, porque Ele deseja nos alinhar com os seus propósitos. Amém, queridos? Quero que você fique em pé. Você não precisa vir à frente. Se você não quiser, mas se você quiser, fique à disposição. Mas eu quero que pelo menos você coloque a mão sobre o seu coração agora e pense a respeito dessas coisas que foram faladas nessa noite. Se tem algumas situações que você, ou algumas atitudes que você tem tido, até no liberar de palavras, ou no liberar de pensamentos, ou em relação aos teus medos, os teus sonhos, os teus projetos, coisas que você imagina, que você tem lutado e não tem apresentado ao Senhor. Eu quero desafiar você agora a dizer: Senhor, eu libero todas essas coisas que têm tentado me prender. Eu libero a minha esposa, eu libero o meu marido, eu libero as minhas finanças, eu libero os meus sonhos, os meus projetos, eu libero os meus filhos, eu libero a minha vida diante do Senhor. Meu Deus, eu declaro que pararei de lutar, pararei de brigar comigo mesmo. Eu passo a depender do Senhor a partir dessa noite, como Davi deixou escrito aqui, que o Senhor sabe de todas as coisas. Ei, queridos, quando o mal se estabelecer de forma intensa sobre a terra e requerer algumas atitudes nossas, nós não vamos ceder, porque haverá uma proteção, haverá um cuidado de Deus dentro de nós, que ainda que custe a nossa própria vida, mas nós não perderemos aquilo que o Senhor já tem determinado no nível de eternidade para nós. Precisamos entender que essa é a igreja que o Senhor tem chamado nesses dias. O Senhor não tem chamado uma associação somente, o Senhor não tem chamado só uma reunião de pessoas para estarem juntas e se ajudarem mutuamente, se alegrarem mutuamente, festejarem, celebrarem. O Senhor tem chamado uma igreja que dependa completamente das suas mãos. Pai, eu quero clamar que o Senhor tome a tua igreja nessa noite, Senhor, que o sondar do Senhor, meu Deus, ocupe espaço nos nossos corações. Eu oro, papai, para que o Senhor quebre toda a resistência de alma, Senhor. Pai, toda a oposição ao agir do Senhor, meu Deus, que o Senhor, Pai, Deus, nos individualize nessa hora. Que a tua poderosa mão seja com cada um de nós. Aqueles que têm medo, Senhor, em relação a enfermidades. Aqueles que têm medo, Senhor, em relação aos seus sonhos, os seus projetos ao dia de amanhã. Como sustentarão os seus filhos? Como trarão a provisão para dentro das suas casas? Aqueles que têm medo, Senhor, até do avanço da tecnologia, da implantação do governo mundial, eu quero clamar que passemos a depender completamente das Suas mãos, passemos a depender completamente da Tua palavra, do liberar do Senhor sobre as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, nós clamamos, papai, que o Senhor nos tome nas Suas mãos, que o Senhor nos torne como crianças que dependem completamente dos seus pais, crianças que confiam no liberar poderoso do Senhor, que confiam naquilo que o Senhor tem determinado como segurança, como certeza,
como convicções. Espírito Santo de Deus, que o Senhor visite cada casa, Pai, nessa noite. O Senhor visite cada empresa, meu Deus. Cada empregado, Pai, que aqui se encontra, cada profissional liberal. Que o Senhor visite, Pai, e acesse o coração, Senhor, meu Deus, de cada pai, de cada mãe, de cada filho, Senhor, de cada idoso, meu Deus, de cada jovem, de cada adolescente, de cada criança. Que o Senhor acesse o coração, Senhor, do teu povo, para que entendamos a necessidade de depender completamente do Senhor e confiar naquele que nos chamou à existência, que é poderoso para nos guardar, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quantos creem no amor de Deus? Amém. Amém. Teu é o reino, diga isso para ele. Teu o poder, aleluia. E tua é a glória para sempre. Amém.